Por favor, assente-se um pouquinho. No último domingo nós começamos a refletir sobre liberdade, na verdade os limites da liberdade cristã. Um dos textos que vimos, não nesta tradução que leio agora, foi Gálatas capítulo 5. Retornamos esse trecho noutra tradução. Desde já os nossos convidados são muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui conosco. Esta semana, como igreja, vivemos um belíssimo movimento de oração. Essa casa se encheu de clamor às 5:30 da manhã e às 11 horas da manhã, e certamente cada um dos que estão aqui hoje foi motivo de oração durante esta semana. Esse lindo movimento vai ser retomado daqui a uma semana, na outra segunda-feira. Aleluia. Na outra segunda-feira nós novamente estaremos orando em 2 horários, enchendo essa casa de clamor. Gálatas capítulo 5, verso 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Diga comigo, o tempo todo. Paulo diz: essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Antes de nós avançarmos, precisamos pensar um pouquinho nessa fala do apóstolo Paulo. Ele está dizendo para nós algo muito profundo. A vontade do Espírito não é necessariamente a nossa. A vontade da nossa natureza caída, que nos impele ao mal, necessariamente não é a nossa. Então Paulo fala de um conflito do Espírito conosco, mas de um conflito de nós para conosco mesmos. Há um duplo conflito. Os nossos desejos, os nossos anseios lutam para nos levar para o mal. Mas a nossa vontade precisa escolher, diz Paulo, entre ouvir a voz do Espírito ou ouvir os desejos da nossa natureza caída. Esse conflito é tão continuado que Paulo diz: olha, vocês acabam ficando em impasses. Vocês não sabem o que vão fazer, qual voz irão seguir, a voz do Espírito ou a tendência dos desejos pecaminosos. Vocês ficam indecisos. E aí Paulo, nesse mesmo capítulo, vai dizer para os cristãos de Gálatas: olha, da cidade da Galácia, da região da Galácia, na verdade, ouçam a voz do Espírito e sigam essa voz. Sujeitem a natureza caída de vocês e usem a vontade em favor do Espírito. Mas esse texto levanta questões da mais alta gravidade. Existe alguma coisa que possa ser chamada efetivamente de liberdade? Na primeira parte da mensagem do último domingo, nós citamos um centro de pesquisa islâmica do Egito, que em 2016 declarou que, como vimos no domingo passado, comer ou beber durante as horas de jejum do Ramadã não é parte da liberdade individual das pessoas, mas uma agressão contra o Islã. Ou seja, em países de maioria islâmica, seria muito fácil para nós questionarmos o que seja mesmo liberdade. Não teríamos nenhuma dificuldade de fazer essa análise olhando para uma realidade islâmica. Mas nós precisamos ir além e perguntar, mesmo no nosso contexto não islamizado, se existiria algo como uma espécie de liberdade absoluta,
Uma liberdade indiscriminada por meio da qual a pessoa chamada livre não estaria debaixo de algum governo ou de algum poder que influenciasse as suas decisões. A pergunta, na verdade, que nós fazemos nessa noite é: o que seria essa coisa chamada liberdade? Isso realmente existe? Existe isso, liberdade? Neste exato momento, há pessoas aqui no auditório que estão no conflito de ouvir a inclinação perversa da carne ou a voz do Espírito. E as decisões que irão tomar vão sofrer uma dessas duas influências. Existe liberdade? Para respondermos essa pergunta da mais alta importância, nós precisamos nos lembrar de alguns aspectos complexos das leis. E aqui eu crio uma ficção. Isso não é um fato real, é uma hipótese. Mas essa hipótese nos atende. 2 homens, entre 20 e 30 anos de idade, se encontram num beco. Um vende para o outro uma pequena porção de um pó branco, caro, estupefaciante, alucinante. O comprador sabe dos efeitos destruidores da cocaína, é o nome do pó, mas ainda assim o comprador quer comprar. O vendedor só vende porque há compradores, evidentemente. Mas se ele for pego naquele beco fazendo o seu negócio, sofrerá, possivelmente no Brasil, as sanções das leis brasileiras antitráfico. O negócio dele é ilegal, é antiético e para nós vai além. O negócio dele é diabólico. O vendedor ou o traficante é livre para fazer o negócio dele, mas ele não é livre para fazer o que quer indiscriminadamente, nem mesmo se alguém quer que ele faça o que ele está fazendo. Não importa haver quem queira que ele siga fazendo o que ele faz. Não importa. O consentimento, a questão legal é, o consentimento das partes envolvidas nesse delito não torna o delito algo legal. Ainda que nós saibamos, e a nossa análise não pode ser inocente, ainda que nós saibamos dos diversos interesses ocultos, nem sempre nobres, que estão por detrás de diversas leis. Há muitos interesses em jogo. Verdade é que, de um modo bem simplificado, e para o nosso contexto agora, desta mensagem adequado, nós diríamos que em nosso país, por vezes, não se tem o direito de se destruir a vida do outro, nem se o outro quiser isso e consentir isso. Não é permitido. Isso é uma questão legal. Agora, por que essa questão surge na nossa nação e em diversas outras nações? O mal consentido não é mal liberado. A abordagem social do conceito de liberdade não se restringe a uma pessoa e nem se restringe a um pequeno grupo. A abordagem sobre liberdade se refere à visão mais ampla possível do que seja a sociedade. Porque a permissão de destruição da vida de uma simples pessoa, de uma única pessoa, implica, esse é o problema, em permissão de destruição da vida de qualquer pessoa ou de toda pessoa. As leis precisam ter em vista as implicações, os efeitos mais generalistas possíveis de uma permissão ou de uma proibição. Isso é a ética das leis, a favor da sociedade como um todo, e não apenas de uma pessoa, de um pequeno grupo. Então, as leis não podem ter em vista apenas a liberdade individual, mas a preservação da sociedade. E aí surge
a questão elementar da proibição do tráfico de drogas. Ainda que seja possível ao traficante traficar, ainda que ele se sinta livre para fazê-lo, e por isso ele faz isso, na verdade ele não possui uma liberdade absoluta. É uma liberdade relativa, é uma liberdade dele para consigo mesmo, não para com a sociedade na qual ele está circunscrito. Se nós pensarmos em liberdade como, e eu peço que você repita isso comigo, direito de se fazer algo sem o risco de sanção ou punição. Nós estamos olhando para a liberdade agora, estamos pensando em liberdade como o direito de se fazer algo sem que se corra o risco de sofrer qualquer sanção ou punição. Ou seja, nesse sentido, esse traficante não é absolutamente livre. Estamos juntos? Ele não é. Mas surgem mais problemas quando a gente pensa em liberdade. A Bíblia fala, em Cristo Jesus nós somos. Ora, do que a Bíblia está falando? De uma liberdade absoluta. Existe isso. Mesmo quem é livre para agir sem sofrer punição, olha só, hein? Mesmo quem é livre para agir sem sofrer punição, tem liberdade como sendo o direito limitado de fazer aquilo que lhe é permitido pela lei. E isso ainda está muito longe da ideia de liberdade como a capacidade, o direito ou o poder de fazer tudo o que se queira, sem qualquer tipo de sanção ou recriminação. Você pode fazer aquilo que é permitido. Liberdade é sempre algo condicionado. Estamos juntos? E a gente vai ver outros condicionamentos de liberdade para então voltarmos à Escritura. Eu quero contar para vocês duas histórias, uma fictícia e uma real. Ainda para nos ajudarem a pensarmos sobre liberdade, limites da liberdade cristã. Primeira história é a seguinte: um barco. Eu gostaria que você pensasse, montasse o filme, e aí na sua cabeça um barco naufraga numa região remota do Oceano Pacífico. Nesse barco havia 2 homens e, ótimo, os 2 escapam vivos do naufrágio. Um homem e seu amigo. Ambos vão parar numa ilha deserta, sem quaisquer habitantes. O local mais próximo fica a 1000 quilômetros de distância, com pessoas ali que poderiam talvez ajudarem esses 2 náufragos. Depois de meses na ilha, ninguém vai resgatá-los. Um desses homens, brincando, dá um susto no outro. E esse outro estava na beira de um despenhadeiro e cai. E morre. Passam-se mais alguns meses. O náufrago restante é resgatado. E quando perguntam para ele sobre o seu companheiro de naufrágio, ele se sente massacrado pela culpa e apenas responde: ele caiu de um despenhadeiro e morreu. Esse náufrago resgatado nunca se esquecerá daquele dia fatídico no alto do penhasco. A não ser que aconteça um milagre de redenção na vida dele, ele jamais se perdoará. Ele nunca foi, nem irá a julgamento por causa da morte do seu amigo. Não há nenhuma testemunha daquilo. Não há como se investigar nada daquilo a não ser a voz, a fala do próprio náufrago que restou. Mas ele sabe que é culpado. Ele sempre será livre diante das pessoas, mas a sua consciência o acusa. Ele não se sente nunca livre para aconselhar alguém, para corrigir alguém. O náufrago se vê como um assassino. Esse fato o mantém muito longe, olha só,
da ideia de liberdade como a capacidade, o direito ou o poder de se fazer tudo o que se queira, sem qualquer tipo de sanção ou recriminação. Porque ainda que ele não tenha uma sanção ou recriminação externa, internamente, ele está condenado à prisão perpétua. Estamos juntos no pensamento? Liberdade não é um conceito aberto como nós pensamos que é. Não é. A liberdade tem inúmeros limites. Curiosamente, quem imaginaria que a Bíblia falaria sobre brincadeiras de mau gosto? A Bíblia fala sobre isso. Brincadeiras que possam terminar em tragédia. Provérbios capítulo 26, Provérbios de Salomão, Salomão diz: como louco que atira brasas e flechas mortais. Estou lendo Provérbios 26, 18. Como louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem, verso 19, que engana o seu próximo. Ele está brincando e diz: eu estava só brincando. Salomão diz isso por vezes, se não for limitado, se não houver bom senso, isso poderá causar tragédia. Brincadeiras que não têm o limite, não têm a hora de parar. A segunda história é a de um homem que vivia uma vida simples, e essa história é real. Sem muito luxo. Foi oferecida para ele uma quantia na época significativa, se ele fizesse uma coisa: entregasse o seu grande amigo às autoridades para o prenderem. Essa história ocorreu há mais ou menos 2000 anos. O pagamento acordado eram 30 ciclos de prata. Pesquisadores vão dizer para nós que o ciclo era uma medida que equivalia a algo em torno de 11 a 12 gramas. Ou seja, aquele homem aceitou um pagamento de algo entre 330 e 360 gramas de prata para entregar seu amigo. Naquela época e naquela região, o dinheiro e a prata valiam muito mais do que valem hoje. Se nós voltarmos mais no tempo ainda, para 1500 anos antes dessa história, a lei de Moisés dizia o seguinte: se o boi chifrar um escravo, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo. Ou seja, 1500 anos antes da nossa história, e a nossa história é a história de Judá, ou Yehudá, ou Judas, entregando Jesus para ser preso. 1500 anos antes de Jesus, o valor que Judas tratou com as autoridades de seu tempo para, recebendo esse valor, entregar Jesus, era o valor de um escravo. 1500 anos antes era o valor de um escravo. Mas olha só, depois de ver o que estava sendo feito com Jesus, Judas, diz a Bíblia, quis desfazer o negócio. Mas era tarde demais. Ainda assim, mesmo as autoridades não aceitando que ele desfizesse o negócio, Judas entregou, na verdade ele lançou as moedas para as autoridades religiosas dentro do templo. E as autoridades religiosas pegaram os 30 ciclos de prata e compraram com elas o campo do oleiro, diz Mateus 27, o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Ou seja, nos dias de Cristo, quando aconteceu essa história, as moedas de prata, 30 moedas, cada uma pesando entre 11 e 12 gramas, eram um valor significativo, suficiente para se comprar uma pequena propriedade. Esse era o preço de Jesus na mente de Judas. Eu vou comprar um terreno. É dinheiro que dá para comprar um terreno, pensaria ele. Judas sai da presença das autoridades. E um detalhe: nenhum daqueles homens, evidentemente,
porque eles trataram com Judas o preço e foram eles que pagaram, nenhuma daquelas autoridades evidentemente condenaria Judas pelo crime ético. Não haveria lei que condenasse Judas por entregar Jesus para as autoridades. Estamos juntos? Não haveria lei. Judas sai da presença das autoridades, nenhum dos poderosos o condenaria, nenhuma lei o lançaria na prisão, mas mesmo assim não havia, diz a Bíblia, qualquer liberdade para Judas. Judas sai dali preso, açoitado, esmagado, massacrado pela sua própria consciência. A lei moral o condenou. Soterrado pela culpa, diz a Bíblia, Judas foi se enforcar. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Nós não conseguimos nos libertar da nossa própria consciência. Temos aqui alguém livre. O que é isso, liberdade? Liberdade? O que essas duas histórias, essas duas últimas histórias, uma ficcional e outra real, dizem para nós? É que o desejo imediato do prazer deve ser controlado pela vontade. A vontade deve ser uma condicionante da liberdade do prazer. A vontade precisa ser senhora sobre a liberdade. Mas a vontade, por sua vez, e aqui está o problema, depende de visões mais amplas sobre a vida e é refém de influências poderosas e que são frequentemente invisíveis. A vontade não é livre. Liberdade, então, o que será isso? Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você, porque essa pessoa, teoricamente, é uma pessoa livre. Olhasse com carinho, quem sabe pegasse na mão dela e dissesse: uau, somos livres. A pergunta é: livres do quê? O que é isso? Liberdade. Liberdade, preste atenção, no fundo, é o direito de se deixar controlar pelas forças que eu escolhi que me controlassem. Isso é liberdade. É escolher quais forças do jogo vencem o torneio. Nesta noite, quem está vencendo? O Espírito Santo ou a natureza pecaminosa? Para quais forças entregamos nossa vontade? Liberdade é o direito de escolher a que ou a quem eu vou me render. Não é possível, presta muita atenção nessa comparação, não é possível para nenhum de nós, é impossível, nenhum de nós consegue ao mesmo tempo, olha só, nem estar na escuridão, nem estar na luz, ou sob alguma luz. Mesmo estarmos num local sombreado, significa que estamos recebendo o toque de algum tipo de luz. Alguns fótons estão escapando e nos tocando. As partículas da luz. Não existe liberdade, em se tratando de luz e trevas, não existe liberdade para a ausência das duas coisas. A ausência de uma necessariamente é a presença da outra e vice-versa. Diga comigo, não existe liberdade para não se sofrer influência alguma.
Isso não existe. Mesmo quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia vai fazer duas comparações, dizendo que as nossas ações ou sofrem influência da luz ou sofrem influência das trevas. A ausência de escuridão e de luz ao mesmo tempo é algo que não existe. Curiosamente também a Bíblia não vai dizer que trevas são apenas ausência. A comparação bíblica utiliza o elemento trevas, que nós chamaríamos apenas de ausência da luz, ou de matéria, ou de coisas desse tipo. Nós diríamos que a escuridão absoluta é apenas ausência de algo. A Bíblia não vai tratar assim. Ela vai usar a realidade física para falar do mundo espiritual, dizendo que as trevas no mundo espiritual são um poder. Não são apenas ausência de um poder, mas são outro poder. Lucas 22, 53, quando Jesus está sendo preso, ele diz estas palavras: tendo estado todos os dias convosco no templo, tenho estado, todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. De outro lado, João vai dizer para nós algo que ele aprendera com Cristo. Em 1 João 1,15, João afirma: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, para o Novo Testamento, em linguagem espiritual comparativa, usando coisas da natureza, coisas do mundo natural para se falar do mundo espiritual, trevas não são apenas ausência, trevas são um poder, tanto quanto luz é um poder. Tudo bem? Na Bíblia, então, o mal é comparado às trevas, elas são chamadas de poder. A luz é comparada a Deus, o poder sobre todos os poderes. E eu olho para essa comparação absolutamente brilhante da Bíblia e penso que essa comparação, dentre muitos motivos, é feita justamente para se amarrar à questão da impossibilidade da liberdade absoluta. Porque não dá para não se ter luz e não se ter trevas. Não existe a ausência da luz e a ausência da luz. Ou trevas, ou luz. Só que isso ainda não responde completamente à questão da liberdade. O problema da liberdade levanta outras questões de outra natureza. Porque uma pessoa pode, preste muita atenção, uma pessoa pode sofrer influência da luz ou das trevas, deixando-se usar por uma ou por outra, ou por uma e por outra, sem o completo uso da vontade. No caso das trevas, especificamente, a vontade pode ser completamente feita cativa. As trevas podem se apoderar da vontade, dominar a vontade, e a liberdade absoluta se transveste em cativeiro absoluto da vontade. E aí a liberdade da vontade se torna algo cada vez menos presente. Esse é o progresso do fortalecimento das trevas no coração de quem vai se endurecendo ao Espírito Santo. Esse é o processo. Até que as trevas causem a cauterização do pensamento, veda. A pessoa pode estar dentro do templo, tendo contato com a palavra de Deus, com a glória de Deus. O coração dela é tão sólido, na verdade tão duro quanto este porcelanato. Perdeu-se o controle da vontade. A vontade se tornou escrava do mal. E aqui eu quero olhar para um texto que fala justamente sobre a belíssima libertação da vontade completamente feita cativa. Porque alguém que chegou nesse estado de cativeiro, sair livre, só pode ser milagre. E a Bíblia vai apresentar justamente casos assim, de pessoas que chegaram ao mais fundo do poço da anulação da vontade,
ao mais absoluto nível de cativeiro do mal. A Bíblia vai dizer nos Salmos que um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cachoeiras ou das tuas catadupas. A gente olha para essa história e nas entrelinhas há algo disso aí, que a gente vai ver no final do texto. Estamos juntos? Marcos 5. Chegando ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha, olha o estado desse homem, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias por ele foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, eu estava olhando para o grego, o original, há uma ênfase no texto. O texto quer deixar claro que isso era contínuo, o tempo todo, toda hora. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, o tempo todo. Esse era o estado desse homem. Gritos. A ideia do ferindo-se com pedras no grego é de alguém que tem o corpo todo mutilado e cheio de cicatrizes. No rosto, nos braços, nas pernas, no peito, em todo o corpo, ele está todo marcado de cortes, todo dilacerado. Esse é o estado desse homem. É o que o texto está dizendo. Gritando. Você consegue imaginar essa cena? Que cena terrível. Um homem que morava nos sepulcros, um homem que não era preso nem por cadeias, tudo ele despedaçava. A situação mais terrível que a gente consiga imaginar do estado da consciência humana ou da vontade humana. Este homem não era absolutamente livre. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aleluia. A força demoníaca no corpo daquele homem era imensa, mas os demônios sabem muito bem quem tem todo o poder nos céus e na terra. Eles sabem. Aquele homem corre, curva-se, adora, gritando. O texto diz, clamando com grande voz, foi um grito muito forte. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Os demônios estão em desespero. Se você entrou aqui nessa noite achando que Satanás está agindo em alguma área da sua vida, meu querido, minha querida, está aqui em nosso meio, o mesmo diante de quem os 6.000 demônios, a legião que estava nesse homem, tiveram que se curvar. Jesus, 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito
que os não enviasse, e aqui há uma dica do texto para nós, que os não enviasse para fora daquela província. O território dos gadarenos era um território em que os demônios se sentiam bem. Que coisa terrível, hein? Por que eles se sentiam bem ali? O que havia naquele povo? E a continuação do texto vai dar mais dicas para nós sobre isso. O que havia nos corações daquelas pessoas? Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, diga comigo, assentado, vestido, em perfeito juízo. Aleluia. Meu Deus. Em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram, outra dica do texto sobre o coração dos gadarenos, muito estranho. E começaram a rogar-lhe, no caso a Jesus, que saísse dos seus termos. Vai embora daqui. Meu Deus. E entrando ele no barco, Jesus foi. Ele não é bem-vindo, ele pode ser, ele vai sair mesmo. Vai embora. Ele entra no barco e vai embora. E entrando ele no barco, agora o gadareno rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, permita que eu seja agora um discípulo teu. Eu quero te seguir, eu quero ficar contigo. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele homem, disse a vocês, havia perdido completamente o domínio da vontade. Ele não fazia o que lhe dava prazer naquele estado caótico. Ele não fazia o que lhe fazia bem, lhe causava bem-estar. Ele fazia o que dava prazer aos demônios que o aprisionavam, que habitavam nele. Ou seja, a vontade daquele homem estava completamente dominada pelo mal, mas havia um, e só um, que poderia libertá-lo. Eu disse a vocês que ferindo-se com pedras, no verso 5 é a tradução de um termo, no caso catacopton, que fala do homem tendo o corpo completamente dilacerado e cicatrizado por toda parte. Mas a gente olha para esse estado caótico do corpo daquele homem, todo marcado e todo dilacerado, e vê que quem o liberta é justamente aquele que seria dilacerado na paixão, para que toda a dilaceração demoníaca na vida daquele homem gadareno e na vida de qualquer pessoa cessasse. Pessoas que hoje se cortam, se retalham, você que está assistindo essa mensagem agora, pessoas que se automutilam, Jesus Cristo é a cura. Tem cura. Há um poderoso para sarar a alma daquele que se destrói, que se mutila. No verso 15 é dito para nós que o homem ficou em perfeito juízo. Um teólogo vai dizer que o homem volta a ser mestre de si mesmo, um teólogo chamado Sweat. O homem volta a ser mestre de si mesmo. Na verdade, esse homem volta a escolher, ou a poder escolher a quem servir. E quando ele volta a poder escolher, ele olha para Jesus e diz: me deixa ficar contigo.
Ele tinha perdido o poder de escolha. Mas esse texto, disse a vocês no início dele, tem alerta oculto. Talvez a fala de Jesus anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve, diga comigo, como teve misericórdia de ti. Talvez essa fala não se refira apenas sobre a libertação em si, a expulsão dos demônios. Porque de um modo geral, preste muita atenção, só se chega a um estado desse de endemoniamento se o coração, de um modo geral, se o coração vai se abrindo para o mal. Deus teve misericórdia daquele homem, no sentido de que livrou aquele homem, possivelmente, de algo que lá atrás ele mesmo, aquele homem mesmo procurou. Possivelmente ele procurou o mal lá atrás. Mas o mal foi dominando, e esse é o processo do mal. Cuidado com isso. Eu costumo dizer para os meus filhos, tenho 4 filhos, vocês sabem. Eu costumo dizer para os meus filhos, não brinquem com o mal, porque o mal não brinca com ninguém. Não brinca com o diabo. Aqui nessa igreja por muitos anos, o pessoal antigo sabe, eu trabalhei aqui dirigindo culto de libertação. Muita gente endemoniada foi liberta aqui. Muita gente. Não brinque com demônios. Você não conhece o mal. Não brinque com eles. Ah, pastor, é só um pecadinho aqui, é só uma rebeldiazinha aqui. Meu querido, sai desse caminho. Não brinque com demônios. Muito provavelmente Jesus vai ter misericórdia no sentido de que vai cortar na vida do homem algo que aquele mesmo homem procurou. Mas o mal assume o controle total depois de um tempo. Esse é o problema. Os gadarenos, diferentes desse homem a quem Jesus libertou, não mostraram nenhum interesse pelo poder de Jesus. Nenhum. Eles pediram que Jesus deixasse a sua terra. Talvez esses gadarenos sejam exatamente o que esse homem no passado foi. Agora ele está liberto por Jesus. E Jesus diz, transforma-te num atalaia. Anuncia a grandeza e a bondade de Deus. Não vai voltar para o teu povo fazer que nem eles fazem. Isso está implícito aqui. Está entendendo? Alertas ocultos no texto. Aquele ex-endemoniado possivelmente chega ao fundo do poço justamente por ir desprezando as coisas de Deus. A mesma reação que os gadarenos agora vão ter depois da libertação daquele homem. Vendo o poder de Jesus, eles mandam Jesus embora. É próprio das trevas o abuso, o ultraje, a usurpação. No caso das trevas, a vontade pode ser completamente dominada e a liberdade absoluta vai se tornando cada vez mais uma capacidade ausente. A prática do pecado torna o mal algo natural, naturaliza o mal, de modo que a vontade fica completamente dominada. O pecado se torna senhor. E a pessoa passa a não mais conseguir escolher não pecar. Olha o problema. Esse homem endemoniado não conseguiria escolher não pecar. Automutilação é pecado, viu? Porque o nosso corpo foi comprado por um altíssimo preço. Nem o nosso corpo é nosso. Nós não podemos fazer uso dele indiscriminadamente. Não podemos. Alguém comprou o nosso corpo. Essa possibilidade de escolher não pecar, pela abertura contínua ao mal, vai desaparecendo da consciência. E note, o ser humano vai se desumanizando ou desumanizando. A obra da luz não é assim. Quanto mais uma pessoa obedece a Deus, tanto
quanto mais ela toma prazer na vontade de Deus, mais e mais vai querendo obedecê-lo. E nós poderíamos chamar isso, se no caso da pessoa que vai desobedecendo, se endurecendo, até poder vir um dia em que ela não consiga mais não pecar, a vontade está cauterizada. No oposto, a pessoa que vai se abrindo mais e mais para o Senhor, a gente não vai dizer que essa pessoa simplesmente se humaniza, não é só isso. Ela se cristifica. Ela vai ficando cada vez mais parecida com o Filho obediente de Deus, Jesus Cristo. Cristificação. É um processo de cristificação, não apenas de humanização. O problema é que Deus pode se revelar a alguém. Deus pode usar involuntariamente esse alguém. Mas o prazer de Deus, e é aqui que entra a nossa liberdade para obedecê-lo. O prazer de Deus é a predisposição para a obediência, que nós poderíamos, numa só palavra, traduzir como amor por Deus. Amor, amor. O prazer de Deus é o amor, amor. Talvez você conheça a história de Balaão. Balaão, profeta. Israel está peregrinando, indo em direção à terra prometida. Os midianitas ficam temerosos. O rei dos midianitas, Balaque, diz: vamos contratar um profeta para amaldiçoar Israel. Números 22, Números 23 e 24 vão falar sobre isso. E o texto vai voltar a essa história em Números capítulo 31. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel, lançar palavras de maldição. Balaão está lá na sua casa, recebe a visita dos servos, dos mensageiros de Balaque. Balaão diz: deixa eu ver o que Deus vai me falar. Olha só essa história. Deixa eu ver o que Deus vai me falar. Que será que Deus vai falar para Balaão sobre o povo de Deus? Que será que Deus vai falar? Amaldiçoa o meu povo. Será que vai ser isso que Deus vai falar para ele? Mercenário. Balaque contrata o serviço de Balaão e manda os servos para pagar Balaão por isso. Balaão vai falar com Deus e Deus se revela a Balaão e diz: não vá com esses homens, não ouse amaldiçoar o meu povo. É o meu povo, Balaão. Os servos de Balaque chegam a Balaão: e aí, o que Deus te falou? Ele diz: eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Digam isso lá para o rei de vocês, Balaque. Eles voltam, dão um recado para Balaque. Eu estou resumindo a história para vocês. Balaque diz: voltem lá para Balaão e digam: eu vou cobrir Balaão de riquezas, ouro e prata e bens eu entrego para ele. Eu preciso que ele amaldiçoe o povo de Israel. Lá voltam os servos de Balaque a Balaão. E Balaão novamente diz: deixa eu ver o que Deus vai me dizer. Se o Senhor deixar, eu vou. Se não deixar, não vou não. Tão piedoso. Aí Deus diz: olha só, gente, com Deus não se brinca. Aliás, eu falei isso ontem na sala 1. Ninguém brinque com as coisas de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Aí Deus diz para Balaão: olha o que Deus diz para Balaão. Vai. Pode ir, vai lá. Vai com eles. E Balaão monta uma jumenta e vai. Aí a Bíblia diz: mas Deus mandou o anjo dele para matar Balaão no caminho, porque Deus ficou furioso com a atitude de Balaão. Está escrito. Caminho mau é o que o Senhor vai dizer sobre o caminho de Balaão. Homem mercenário.
Bastou surgir grana na história que ele já está se vendendo. E o anjo do Senhor está lá, com a espada desembainhada, diz a Bíblia. Números 23. Prontinho para dar só um golpezinho no Balaão. E a jumenta para, porque Deus abre os olhos da jumenta e ela vê o anjo do Senhor. E Balaão, vai. E a jumenta, empacou, não vai. A Bíblia diz que Balaão vai ficando nervoso com aquilo e bate na jumenta, e a jumenta não vai. Ela está vendo o anjo com a espada nua. E ele surra a jumenta, desce o pau na jumenta, a ponto de quase matar a jumenta. A Bíblia diz, Deus abre a boca da jumenta. A única vez na história em que o bicho foi mais inteligente na fala e repreendeu o homem. Balaão vai ser repreendido pela jumenta. A jumenta abre a boca, olha para ele e diz: por que você está me batendo? Eu não tenho te servido fielmente todos esses anos? Por que você está me surrando? Uma história estranha. Pastor, eu não acredito. Tá bom, eu acredito. Porque eu já vi bicho até endemoniado. Eu já vi. Estava no campo missionário pregando o evangelho em Brasília. Cachorro endemoniado. Estendi a mão, repreendi o demônio. O cachorro saiu voando que nem um raio. Do jeito que ele veio, ele foi. Se demônios podem entrar em bicho, quanto mais o Senhor abrir a boca de um bicho e falar: isso aí é café pequeno. Deus abre a boca da jumenta, a jumenta, Balaão, e a jumenta diz: o anjo do Senhor. Aí a Bíblia diz, e Deus abre então os olhos de Balaão, e ele vê o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor está furioso, dizendo: se não fosse a jumenta, você estava morto. Porque o seu caminho é perverso, é o mercenário. Aí Balaão dá aquele discurso. Balaão era muito político. Ele dá aquele discurso do falso arrependimento. E vai lá para junto de Balaque. E abre a boca. Só que quando ele abre a boca, a Bíblia diz, solta um monte de palavras de bênção. Ele até profetiza o nascimento de Jesus, para você ter uma ideia. Até falar da estrela de Davi, ele vai falar. Deus toma Balaão. Balaão profetiza. Aí, depois de várias profecias em que ele não amaldiçoa Israel, Balaque o manda embora, mas tem um detalhezinho que vai aparecer lá no capítulo 31. Balaão, para ficar bem com Balaque e com interesse no dinheiro, Números 31, verso 16, Balaão dá um conselho para Balaque: você quer vencer Israel? Entregue as mulheres dos midianitas para eles. Eles vão se corromper e vão adorar Baal. E aí você vai vencer os judeus. Esse é Balaão. Faça casamentos mistos, mistura o povo de Deus com os ímpios, faz essa mistureba aí. E você vai vencer o povo de Deus. Isso é chamado no Apocalipse de o caminho de Balaão. Balaão ensina para Balaque como fazer Israel cair e perder a proteção do Altíssimo. Funciona, deu certo. Israel se corrompe. Mas acontece algo. Quando Israel entra no território de Balaque e avança em direção a Canaã, diz a Bíblia, Josué capítulo 13, verso 22, também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Josué 24, verso 10, porém eu, o Senhor dizendo, eu não quis ouvir a Balaão. Ué, como assim? Se Balaão abriu a boca e abençoou Israel. Tá, mas Deus ouve o coração. No coração ele queria amaldiçoar, só não amaldiçoou porque Deus tomou a boca dele. Só por isso. Senão ele amaldiçoaria. Ele era mercenário.
Ele queria dinheiro. Eu não quis, diz o Senhor, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente. E aí Balaão abençoou Israel. Só que isso não foi contado a favor dele. E aí o Senhor diz: eu vos livrei da sua mão. Judas capítulo 1, verso 11, o penúltimo texto dessa noite diz assim: ai deles, falando dos falsos mestres, dos obreiros mercenários, daqueles que se vendem por um prato de lentilhas. A Bíblia diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Vamos sintetizar o erro de Balaão e caminhar para o término da mensagem. Qual foi o erro de Balaão? Em síntese, não render toda a sua vontade a Deus, fazendo mau uso da liberdade de rendição. Ele se rende parcialmente a Deus, ele se rende só com a boca, porque a boca Deus tomou, mas o coração está em outra coisa. Isso lembra o falso crente, não lembra? O discurso dele é piedoso, mas o coração dele está longe do Senhor. É o caminho de Balaão. Ele ergue as mãos, ele canta louvores, mas o seu coração está longe, muito longe do Senhor. Rendamo-nos hoje a Deus totalmente. Boca, mente, coração, tudo. Tudo. Que o caminho de Balaão não seja o nosso. Que a nossa vontade seja entregue de todo ao Senhor. E aqui eu faço perguntas para ir para o último texto. O que Deus lhe pediu? O que Deus está lhe pedindo? Ou o que Deus lhe pediria e você não seria capaz de entregar? Pode parar um pouquinho, Marcos, por favor. Podem parar os instrumentos. Se a gente esquecer a parte inicial da mensagem, pelo menos que fiquemos com esta. O que Deus te pediu, o que Deus está te pedindo, ou o que Deus te pediria que você não seria capaz de entregar? O quê? Vou dar exemplos. Se Ele pedisse seu tempo, o que você faria? Eu ouvi um pastor recentemente pregando na igreja que ele pastoreia, dizendo o seguinte: se Deus, e ele não é mercenário, viu? Não é mercenário, não tem nada de mercenário. Se Deus requeresse de qualquer um de nós aqui metade só dos nossos bens, quantos daríamos? Ele não é mercenário. Daríamos? Menos, se Deus dissesse: eu quero metade do seu salário. Não metade dos bens, metade do salário. Daríamos? Se Deus chamasse os nossos filhos para o ministério, dissesse: eu quero teu filho fulano, eu quero teu filho fulano, eu quero servindo, se dedicando à minha obra, se preparando inclusive para o pastorado, eu quero. Nós a entregaríamos? Se o Senhor dissesse: eu quero esse teu relacionamento, esse namoro ou esse noivado, eu quero que você o desfaça. Ou o inverso. Deus dissesse: você está resistindo a esse convite, mas eu quero que você o aceite. Pastor, mas Deus não faz isso? Não? Você tem certeza?
Você acha que você é livre? Você ainda não entendeu essa mensagem? O que nós seríamos capazes de entregar para o Senhor e o que nós não seríamos capazes de lhe entregar? Há uma canção antiga do cantor cristão que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Os crentes no passado cantavam isso. E hoje o que nós cantamos? Essa é a reflexão final da mensagem. Este é o texto final, Romanos capítulo 6. Paulo vai dizer coisas fortíssimas. Quantos estamos juntos? Paulo vai dizer coisas fortíssimas. O evangelho não é uma brincadeira, não é um oba-oba, não é a farra do boi, não é nada disso. Paulo vai dizer coisas seríssimas aqui aos romanos nos seguintes termos: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou, olha o que Paulo vai dizer: ou do pecado, diga comigo, servo do pecado. Paulo vai dizer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Justiça aqui é justificação diante de Deus. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí o final dele, nada triunfalista, nada oba-oba, nada. Ele vai exultar, tendo plena consciência das verdades do Evangelho. Olha o que ele vai dizer: mas, diga comigo, mas, graças a Deus. Agora ouça: graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Não há ninguém livre. Ou é servo do pecado ou é servo da justiça. Não existe um meio termo. Ex-servos do pecado. Agora, servos. E sempre servos. Servos da justiça. Agora olhamos para cima e dizemos: Senhor, Tu que és o grande libertador, assim como libertaste aquele endemoniado na região de Gadara, Tu continuas a libertar. Tu continuas a fazer os homens livres. Ouça, livres do pecado, livres do diabo, livres da morte, livres do inferno, escravos da justiça, escravos de Cristo, escravos da vida eterna, servos da eternidade. Não há ninguém livre. Servos. Sirvamos a Deus com um inteiro coração. Nem um pouquinho, um pedacinho, como Balaão, não. Abandonemos o caminho de Balaão. Sirvamos a Deus com inteiro coração. Por favor, fique de pé no seu lugar.